Bem-vindo ao terror de San Stifler. Aqui, o medo observa você. A história de hoje começa com um simples atalho e termina onde nenhuma estrada deveria levar. O silêncio dentro do Honda Civic não era apenas silêncio. Era um peso, como se tudo que havia sido dito e tudo que jamais seria dito estivesse preso ali dentro, pressionando o ar entre Léo e Clara. 2 anos de casamento reduzidos a uma viagem desconfortável, permeada por mágoas, contas atrasadas e promessas que nunca se cumpriram. Clara folheava uma revista de moda, mas não era exatamente a revista. Era o farfalhar seco das páginas. Aquele som parecia julgá-lo a cada virada. Era como se cada movimento dela dissesse: "Você falhou comigo?" Léo apertou o volante com força, tentando não pensar no saldo bancário mísero, no livro fracassado, nas expectativas que ele mesmo colocou sobre si. Ele queria escrever de novo, recomeçar, achar um pouco de paz. Mas Clara não contribuía com essa fantasia. Podíamos ter parado no shopping, Léo. Eu queria um café decente e um banheiro decente também. Não essa garrafa térmica velha que você fez ontem. A voz dela vinha lisa, polida, quase indiferente. O que tornava mais doloroso ainda. Antes que a briga explodisse, como sempre explodia, o GPS congelou. A tela piscou. Morreu. Voltou com um mapa completamente diferente, fundo verde doentio e uma rota nova. Economia de 3 horas. Um atalho. Clara desconfiou na hora. Léo decidiu no mesmo instante. E foi assim que eles entraram na estrada que não devia existir. A estrada alternativa parecia um corte profundo no meio da mata. Os galhos se curvavam sobre o asfalto como se fossem mãos tentando impedir que alguém passasse. Assim que Léo virou o volante, o ar mudou. Ficou pesado, úmido, quase espesso, como se respirar exigisse mais esforço do que o normal. A luz do sol desapareceu atrás das copas das árvores e tudo ficou envolto em uma penumbra constante, um crepúsculo que não avançava e nem recuava. Clara olhou pela janela, inquieta. Léo, essa estrada não estava no mapa. Léo tentou manter a compostura, mas a irritação dele com as críticas dela se misturava com um incômodo novo. Algo naquela estrada parecia errada, fundamentalmente errada. A trilha do GPS tremulou, a seta ficou parada no meio do nada, e então a rota inteira sumiu. Foi quando eles ouviram o estalo, um som seco, atrás do carro. Léo olhou pelo retrovisor, mas não havia estrada atrás deles, nenhuma. O caminho por onde vinham simplesmente não existia mais. Clara apertou o braço dele. Léo, volta. Agora. Ele tentou. Girou o carro para dar meia volta. Mas o carro morreu. As luzes do painel apagaram. O motor silenciou. Nem o rádio ligava. Clara começou a respirar rápido demais, o queixo tremendo. Foi então que viram a placa à frente, torta, escura, madeira apodrecida. A tinta quase ilegível dizia: Vila Coelho Feliz. Clara soltou um suspiro trêmulo. Isso aqui não é feliz. A estrada estreita abriu espaço para um vilarejo que parecia abandonado há décadas. As casas eram de madeira podre, com janelas quebradas e portas caindo das dobradiças. Mas o pior não era isso. Era o cheiro. Doce. Pesado. Podre. A mistura impossível de chocolate velho, carne apodrecendo e algo fermentado demais. Clara levou a mão ao nariz, engolindo o enjoo. No chão, espalhados por toda parte, havia ovos. De galinha. Ovos quebrados, vazando gema escura que escorria como óleo. Passos faziam o líquido respingar nas laterais do carro em gotas grossas e amareladas. Foi então que viram a criança, sentada sozinha em uma cadeira de balanço no meio da rua. Um vestido rosa sujo e uma máscara de coelho, branca, rachada, sem expressão.
Mas por trás da máscara, uma respiração. Lenta, constante. A cabeça da criança virou para eles, muito devagar. Clara recuou instintivamente no banco. Léo, por favor, vamos embora agora. Léo tentou religar o carro. O motor tossiu, engasgou e ligou. Sem gasolina suficiente para isso. Sem energia suficiente. Eles sabiam que aquilo não era natural. Quando Léo engatou a ré, Clara virou-se para o banco de trás e soltou um grito tão agudo que o peito de Léo congelou. No banco havia um coelho de pelúcia. O coelho que ela tivera na infância, perdido há anos. Brincadeira do destino? Não. Porque estava decapitado, com a cabeça pendurada por fios brancos esfiapados. Léo, ele não estava aqui. O carro deu um tranco para trás antes mesmo que Léo pisasse no acelerador, como se estivesse sendo empurrado. Eles saíram daquele vilarejo com o coração disparado e uma certeza cravada nos ossos. A estrada queria que eles continuassem. O clima mudou de novo. A mata desapareceu, dando lugar a casas cinzentas, alinhadas com perfeição matemática, como se fossem peças de um tabuleiro. As pessoas não eram exatamente pessoas. Vestiam roupas estampadas como cartas de baralho. Rostos pálidos, maquiados demais, olhos escuros como cavernas. O valete de paus varria sempre o mesmo pedaço de chão. Para frente, para trás, sem pausa, sem sentido. A rainha de espadas costurava um tecido perfeito, mas continuava passando a agulha como se houvesse defeitos invisíveis. E no centro da rua, sentado em uma cadeira alta, o rei de copas. Ele observava Clara como se esperasse por ela. Venha, rainha de ouros. Clara estremeceu. Eu não sou. É sim. Aquela que busca o brilho. Aquela que deseja tudo que reluz. Mas ouro demais pesa. E ouro demais afunda. Ele espalhou as cartas sobre uma mesa de madeira. Todas tortas, queimadas, manchadas. Quando pegou o coringa, olhou diretamente para Léo. O agente do caos. A carta que destrói a mesa quando não sabe seu lugar. E rasgou o coringa ao meio. Clara recuou, tocando o peito. Ele está falando de você. Léo não respondeu, porque no fundo, sabia que aquilo não vinha do rei. Vinha deles. Daquilo que eles nunca diziam um ao outro. O vilarejo parecia respirar ao redor deles. Mais um passo, e estariam presos ali para sempre. Léo puxou Clara e os dois correram para o carro. A estrada abriu sozinha diante deles e o vilarejo desapareceu atrás, engolido pelas sombras. A estrada parecia cada vez mais estreita, como se estivesse conduzindo eles para dentro de uma garganta viva. O ar ficou mais abafado, quente demais, como se alguém estivesse respirando junto com eles ali dentro do carro. Quando entraram no próximo vilarejo, o primeiro som que ouviram foi o riso. Um riso alto, estridente, metálico. Um riso que parecia pontiagudo, como vidro quebrando dentro da cabeça. As casas eram pequenas, quase cômicas. Portas baixas demais, janelas tortas, tudo lembrando casinhas de conto de fadas mal feito. Mas não havia nada de infantil naqueles moradores. Eram anões. Corpos pequenos, cabeças grandes demais para serem proporcionais. Pele acinzentada, olhos negros, brilhantes, sem pálpebras, como se nunca pisfossem. Eles surgiram de trás das casas, dos becos, de embaixo das janelas, cercando o carro aos poucos como uma plateia ansiosa. Um deles apontou para Léo e soltou um riso que parecia unhas arranhando uma lousa. Olhem só o grande escritor, o gigante dos sonhos pequenos. Os outros repetiram o riso em coro. Aquele som parecia entrar pelo ouvido e arranhar o cérebro. Clara apertou o braço de Léo, mas antes que pudesse falar, outro anão subiu no capô, colocando o rosto grotescamente próximo ao para-brisa.
Os dentes eram grandes, largos demais. Pareciam dentes feitos de pedra. Ele não terminou o livro. Ele nunca termina nada, não é? Clara piscou confusa. Como eles... Eles sabem tudo, disse um anão atrás, sem mover os lábios. E então eles começaram a imitar a voz dela. Com perfeição, com crueldade. Léo, você vai tentar viver de escrita de novo? Quem é que ia ler esse lixo? Clara levou a mão à boca, horrorizada. Eu nunca disse isso. O anão sorriu, abrindo ainda mais os dentes. Mas pensou. Léo acelerou instintivamente, mas o carro não se mexeu. Os anões seguravam o veículo com força absurda para criaturas tão pequenas. Eles batiam nas portas, subiam no teto, pulavam no capô, riam sem parar, como se arrancassem pedaços invisíveis dos dois a cada gargalhada. O riso parecia um ataque físico. Léo fechou os olhos, apertou o volante, ignorou os gritos e pisou fundo. O carro deu um tranco. Depois outro. E finalmente se soltou daquelas mãos pequenas e deformadas. Os anões ficaram para trás, ainda rindo. E o riso ecoou por longos minutos depois que o vilarejo desapareceu atrás deles. A estrada ficou opaca, enevoada, silenciosa demais para ser real. As árvores não mexiam, o vento não existia. Os próprios passos deles, quando saíram do carro, pareciam abafados, como se pisassem em algodão. As casas eram todas iguais, cinzas, sem janelas, sem portas, como cofres. Mas havia sons, pequenos sons, agonizantes sons. Um gemido abafado, um choro que parecia vir debaixo de uma almofada. Um pedido de socorro, calado à força. Clara apontou para a casa à direita. Algo se movia atrás da parede fina. Léo abriu a porta, ou o que parecia ser uma porta, e viu a mulher, sentada numa cadeira de madeira. Corpo magro, mãos trêmulas, e a boca, costurada. Grossos fios pretos atravessavam os lábios de um lado ao outro, deixando a pele repuxada, rasgada, sangrando. Clara recuou, engasgada. Foi aí que começou. As vozes não vinham da mulher, não vinham da casa, vinham da própria estrada, e eram as vozes deles. Você é um fracasso, Léo. Você nunca me ouviu, Clara. Você arruinou tudo. Você nunca vai mudar. Você só pensa em você. Você me prende. Você me cansa. Eu te odeio. Cada frase era uma versão distorcida das brigas que eles já tinham tido. Ou das brigas que nunca tiveram coragem de ter. Léo levou as mãos à garganta. A voz dele sumia. A língua inchava. Clara caiu de joelhos, sufocando. Linhas escuras surgiam no pescoço dela, como se fios invisíveis estivessem começando a costurar a boca dela também. Eles correram, não para escapar, mas simplesmente porque correr era tudo que lhes restava. Quando entraram no carro, o silêncio doeu nos ossos. E o vilarejo desapareceu. A névoa se abriu de repente. A estrada normal reapareceu. Carros passando, pessoas vivendo suas vidas alheias ao horror que eles tinham testemunhado. Mas não havia retorno. Clara tocou o pescoço. Os fios negros sumiram, mas por dentro, ela estava vazia, sem brilho, sem desejo, sem aquela chama que antes ardia por coisas materiais. A rainha de ouros havia sido drenada. Léo tentou falar. Fez força. Abriu a boca. Saiu apenas um som seco. Rasgado. Inútil. A estrada havia levado sua voz, sua criatividade, sua identidade como escritor. Eles seguiram viagem. 2 estranhos dentro do mesmo carro. 2 sobreviventes deformados pela estrada. O GPS piscou uma última vez. Você chegou ao seu destino. Mas eles sabiam a verdade. O destino deles não era aquele. Era a estrada. E a estrada nunca termina.